É isso aí, voltamos. Você viu que a nossa pauta anterior foi uma pauta maravilhosa que falava sobre emagrecimento e nós queremos dar prosseguimento ao que nós estamos falando aqui nessa tarde, porque todos os dias aqui no programa Sempre Melhor nós estamos falando, temos sempre pautas de conteúdo e de qualidade para você. Vamos falar um pouquinho sobre medicação e quando se fala de medicação relacionada a alto custo. Aliás, os remédios estão caros, hein? Misericórdia, tá caro. Nada melhor que nós recebemos aqui nessa tarde o doutor Rodrigo Rodrigues, advogado, que vai estar explicando para a gente, vai estar respondendo várias perguntas relacionadas a alto custo. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer te receber aqui nessa tarde no nosso programa e eu quero já te perguntar tudo a respeito sobre alto custo. Por que alto custo, doutor? Já quero perguntar isso. O remédio não está barato, né? Não está, não, está caro demais. Pois é, essa medicação de alto custo, o que é essa medicação? Normalmente é uma medicação que ela tem um uso contínuo, né? E é uma medicação voltada ali para doenças raras ou doenças crônicas, em que o valor, por si só, o nome já diz, né? O valor é bem elevado, né? Um alto custo mesmo. Tem remédios muito caros, muito caros. Nós vamos aqui fazer várias abordagens aqui de várias perguntas que eu quero estar fazendo para o doutor. Eu estava aqui nos bastidores falando, doutor, tem remédio de raros, né, que chegam a dar R$1 milhão, 500 mil. Aí o doutor falou assim, Renato, não é só isso não, tem o mais caro do mundo, que são 5 milhões de dólares. Exato. É esse? Tem um remédio que chama o remédio mais caro do mundo, que inclusive recentemente o ministro Zanin concedeu uma decisão no STF, determinando que o Sistema Único de Saúde, o SUS, forneça essa medicação. Se não me engano, foi uma criança em Fortaleza. Esse remédio tem um custo de US$1 milhão. Então, um pouco mais, gira em torno aí de 5 a 6 milhões de reais. É bem puxado, né? E quando a gente fala de medicação de alto custo, a gente está falando de um tratamento continuado, né? Normalmente com doenças crônicas ou uma doença rara, como eu comentei, uma síndrome. E essa medicação, ela se repete, né? Mês a mês. A pessoa vai ter que tomar aquilo ali mais de uma dose, mais de uma vez, durante um longo período. Então, realmente fica bastante pesado para o cidadão, para o paciente poder arcar com isso, né? Aí eu fico pensando, doutor, como que, por exemplo, a gente abre as redes sociais e nós vemos aí várias mães fazendo seus apelos. Estamos aqui com a minha filha tem uma doença rara, o meu filho tem uma doença rara, e para que meu filho possa ser curado dessa doença rara, o remédio dele é de alto custo, absurdo. Por que a pessoa tem que chegar a fazer esse tipo de apelo nas redes sociais, pedir para fazer uma vaquinha, se o próprio governo não possa vir a fazer a doação para essas mães que têm esses filhos com esse problema? Vamos lá, então, o que acontece? Na verdade, a saúde, a Constituição, né, nossa, a Carta Maior nossa, diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Você tem toda a razão na tua colocação. Eu acho que o Estado deveria realmente fornecer essa medicação. Só que não é sempre que isso acontece, né? E da mesma forma, não estou falando só o Estado, mas também os planos de saúde também, em muitos dos casos, não fornecem a medicação adequada. Se falar então em medicação de alto custo, pior ainda, né? Então, como que funciona esse passo a passo e por que essas mães acabam chegando a esse ponto? Porque, de fato, se torna impossível dela conseguir acessar essa medicação. Essa criança que de repente precisa desse medicamento, vamos dar um exemplo, por exemplo, o canabidiol, que é um remédio que está sendo bastante utilizado, que serve... Está muito divulgado ultimamente. Muito divulgado e serve para uma série de enfermidades ali, para tratamento de dor, de convulsão, de uma série de doenças que estão utilizando do canabidiol, que vem da base do cannabis, né? Lógico, com todo um tratamento, todo um preparo para tirar aquele efeito alucinógeno, todo aquele efeito, né, que vem do cannabis. Só que tanto o Estado como os planos de saúde negam o fornecimento dessa medicação, porque, ora, eles alegam que o Estado, o SUS, por sua vez, alega que não está ali dentro de uma relação de medicamentos que ele seria obrigado a fornecer, que existe uma relação, né, que o Sistema Único de Saúde precisa cumprir e fornecer. E, da mesma forma, os planos de saúde
tem uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que tem um rol, uma relação de procedimentos ali que os planos são obrigados a fornecer. E tem-se já há bastante tempo uma discussão no sentido de que esse rol da ANS ele é taxativo ou ele é exemplificativo. As operadoras elas sustentam que é taxativo, ou seja, que aquilo ali é o que tem que ser fornecido e nada mais. Os consumidores, os pacientes, entendem que esse rol é exemplificativo, assim como o Poder Judiciário defende essa tese, e inclusive o ano passado foi promulgada uma lei que colocou uma pá de cal nessa discussão toda para dizer que aquele rol ele é o mínimo a ser fornecido pelas operadoras de saúde. Mas ainda assim ocorrem as negativas. Então o que resta para essas mães é tentar de alguma maneira angariar recursos para poder adquirir essa medicação. Então tem mãe que vende bolo, tem mãe que faz vaquinha para poder conseguir esse medicamento. Isso, e tem tudo a ver que a gente está falando aqui, porque eu tenho visto, eu acredito que você também já deve ter acompanhado isso, várias redes sociais falando, as mães pedindo doação, meu filho tem uma doença rara e de milhões, ele é o segundo no mundo que tem essa doença e precisa dessa medicação. Eu já peguei um caso agora, deve ter uns 15 dias, que a criança precisaria fazer uma vaquinha, que nessa vaquinha o valor da medicação é de R$1 milhão. Aí a minha pergunta é, como que se define esse alto custo, doutor? Então, a medicação de alto custo, ela é definida, na verdade, por um percentual do salário mínimo. Então, basicamente, aquela medicação que custa de 70% a mais do salário mínimo, ela é tida como uma medicação de alto custo. Se a gente tomar por base o valor atual do salário mínimo, a gente está falando aí de uma medicação em torno de R$920, R$924. Né? Então, é muito puxado. Sim, então, quando você considera uma necessidade de administrar, de tomar essa medicação com uma frequência maior, isso fica muito puxado para a família conseguir adquirir essa medicação. E não estou nem falando dessa medicação do mais caro do mundo, né? de $1 milhão, aí, os 5, 6 milhões de reais, mas medicação que alcança aí R$900. O próprio canabidiol, por exemplo, que tem que tomar com uma frequência maior e depende de caso para caso, tem que tomar uma quantidade maior durante o dia, por exemplo, no caso de crianças que têm convulsões com mais frequência durante o dia, tem casos que a criança tem 20, 30 convulsões por dia. Então, precisa ter uma frequência maior na administração dessa medicação, então, de manhã, de tarde, de noite. Quando você soma isso no final de um mês, fica bem puxado, não cabe no orçamento. É verdade. E agora, só tomando um ganchinho da nossa pauta anterior, que a gente está falando sobre emagrecimento saudável, o Dr. Vandenberg, e ele falava a respeito do Ozempic. Eu já fiz uso, doutor, dessa medicação, do Ozempic. Quando eu cheguei na farmácia para poder comprar, aí a farmacêutica chegou para mim e falou assim, o remédio está em torno de entre 900 a 1.200. Doutor, eu tomei um susto, eu falei, o quê? Vai o salário mínimo? Eu falei assim, não, poxa, se eu já comecei o tratamento, eu vou dar continuidade. Parcelei em 10 vezes e comprei. A respeito desses remédios, quando se fala de remédios de emagrecimento, por que esse alto custo assim tão alto nas medicações? Então, essas medicações modernas, né, entre essas medicações que buscam aí o emagrecimento, elas têm esse alto custo por conta de toda a tecnologia, por conta de todo o investimento farmacêutico que foi feito para poder desenvolver essa medicação. Essa medicação não é uma medicação obrigatoriamente a ser fornecida pelo SUS ou pelos planos de saúde. Por quê? Existe uma diferença da finalidade da administração do medicamento. Então, ou até mesmo de uma cirurgia, por exemplo. No caso até que o doutor estava falando aqui antes, que me antecedeu, sobre a cirurgia bariátrica e tudo mais. Então, por exemplo, a cirurgia bariátrica é um procedimento que o plano de saúde ele deve cobrir, né, deve arcar com o custo dessa cirurgia, caso essa cirurgia tenha um caráter reparador. Se ela tem um caráter estético, não é obrigação do plano de saúde. Aí então tem essa diferença de obrigar o plano de saúde a custear um tratamento. Assim como tem também uma discussão que recentemente foi pacificado pelo STJ, de que o plano de saúde é obrigado a custear
a cirurgia de dermolipectomia, que é para retirada das peles da pessoa que fez a cirurgia bariátrica. Uhum. Então, a medicação entra nesse caráter estético. Então, a não ser que esta medicação seja necessária para uma correção de uma enfermidade, um tratamento de uma enfermidade de um caráter reparador e não estético. Se for simplesmente para emagrecimento com finalidade estética, não dá para atribuir ao plano de saúde essa obrigação. Só resumindo, né, doutor, aqui falando o que você acabou de relatar, se a pessoa é obesa mesmo por muito tempo, muitos anos, você tem o seu plano de saúde, o plano cobre a partir do momento que você tem essa doença, a obesidade no seu corpo. Agora, se for, vamos botar o português claro, se for para vaidade, para você ficar esbelta, meu querido, ó, não tem cobertura não. Então a gente não tem como, né, doutor? Aí já entra em outro mérito. Exatamente, aí não tem como tentar essa medicação e muitos pacientes, a gente chegou até a receber alguns casos do escritório, eu quero entrar com a ação contra o... Não cabe, porque a finalidade é estética, né? E a finalidade estética não dá para atribuir ao plano de saúde essa obrigação de custear a medicação, porque ele vai custear, assim como no caso de uma cirurgia, com fim reparador. E aí o que define o grau dessa obesidade é um índice, né? O índice de massa, o IMC, índice de massa corporal, que acima de um determinado número, ele é considerado um obeso mórbido, abaixo daquele número não pode ser considerado, né, como um obeso mórbido. Então, para a finalidade de classificar se é estético ou reparadora, tem essa régua, né, para poder fixar ali se a obrigação é do plano de saúde custear quando reparadora ou não. Entendi. Entendeu? Agora, doutor, é possível receber a medicação de alto custo pelo SUS? Sim, é possível sim. O que as pessoas podem, havendo essa necessidade, né, dessa medicação de alto custo, a pessoa deve procurar um órgão de saúde pública, né, vai ter que passar por uma consulta médica, onde o médico vai ali analisar a situação do paciente, quais ali os agravantes que tem ali para aquela doença, a necessidade, a urgência daquela medicação, e vai dar um relatório bem detalhado, circunstanciado, para que a pessoa possa se dirigir a um órgão de saúde pública e fazer essa solicitação. Se é um posto de saúde, por exemplo, mais próximo da residência do paciente, e caso não tenha uma evolução, não obtenha esse sucesso, o que a gente orienta é procurar a Secretaria de Saúde do Estado, porque é uma outra tentativa para a obtenção dessa medicação. Por exemplo, realizar um cadastro nas farmácias de alto custo que o Estado fornece. Então, essas farmácias vão fornecer essas medicações de alto custo. Então, ou frente naqueles casos em que o paciente tem um plano de saúde, solicitar para o plano de saúde o fornecimento dessa medicação. Às vezes é um tratamento de um câncer, uma quimioterapia, essas medicações, antigamente a quimioterapia era só via venosa, né? Hoje em dia você já tem medicações que são comprimidos e que a pessoa toma em casa. Sério? Sim, e os planos de saúde eles negam essa cobertura sobre justamente o argumento de que não vai ser administrado no ambiente hospitalar. Então não dá para fornecer essa medicação para uso doméstico, vamos falar domiciliar. Sim. Mas prescrito pelo médico, quem determina o tratamento é o médico, né? A forma que vai ser, a medicação que vai ser utilizada, se é alto custo ou não, mas quem determina é o médico. Então, no caso, o médico determinando que os pais venham ingerir essa medicação no seu filho, lógico que as medicações têm que ficar fora de alcance da cobertura de perto das crianças, porque as crianças, sabe como que as crianças pode pegar e ela auto se medicar e pode causar algum dano. Então quer dizer que os próprios pais, eles podem chegar a um ponto de fazer essa automedicação dentro da sua própria residência com seus filhos. É mais ou menos assim? Exato, desde que com uma orientação médica, com certeza. Né? Havendo a prescrição médica, a única diferença é que esse remédio, esse medicamento, ao invés de ser administrado dentro de um ambiente hospitalar, ele vai ser administrado dentro da residência
mas com a mesma finalidade, né? Aham. Tudo devidamente orientado, prescrito pelo médico, com toda a supervisão da parte técnica médica. Doutor, agora um exemplo. Esses remédios que tem, são de alto custo, são para pessoas que têm leucemia. Gostaria que você relatasse assim, as doenças. Leucemias, doenças raras, câncer. Quais são as outras? Olha, doenças crônicas, Crônicas. né, síndromes, doenças raras. Então, por exemplo, epilepsia ou algum câncer, uma síndrome rara, por exemplo, uma síndrome não só rara, mas as conhecidas, né, que precisam de medicações, como eu dei o exemplo do canabidiol, que é uma medicação que tem se encaixado em muitos tratamentos e para muitas doenças. Então, no caso de leucemia, de tratamento de hepatite, tem algumas drogas que a gente já ouviu falar de tratamento de hepatite, que ele não só estanca a evolução da doença, como regride. Então, recupera, né, o fígado da pessoa. Então, é um tratamento caro, é um tratamento custoso, é um remédio realmente de alto custo, né, e que pode ser administrado dentro da residência. A pessoa vai tomar um comprimido ali, como se fosse uma quimioterapia, por exemplo, da mesma forma. Ela vai ser administrado dentro de casa. Entendi. Eu acredito, doutor, que você tem recebido aí inúmeras mensagens, porque você atende a muitas pessoas com esse tipo de problemas, que precisam desse tipo de medicação de alto custo, com doenças raras. Eu estava aqui, você está relatando, eu estou aqui pensando, nosso país é composto de 27 estados. Nós temos aí muitas cidades que são precárias, até mesmo de hospitais, né, que não tem muitos recursos. Você já recebeu alguma notícia, alguma informação de alguma pessoa que não tinha condições nem mesmo de ter plano de saúde, e esse filho ou filha tinha esse problema raro e não conseguiu chegar até uma capital para poder ter um SUS, um hospital, para poder o receber, de poder transmitir para ele uma medicação de alto custo, e essa pessoa chegou à falência, a óbito? Já, quando essa questão de a pessoa que não tem recursos ou que ela está numa capital, não está numa capital, né, está numa cidade tem muitos menor. desses casos também, né? Sim, mas o Estado, ou o município ou o Estado ou a União Federal tem por obrigação fornecer essa assistência à saúde. Então, essa pessoa ela deve procurar um órgão de saúde pública mais próximo da casa dela para poder fazer essa solicitação dessa medicação. Lógico, como eu falei, vai ter um passo a passo a ser seguido ali, por exemplo, um preenchimento de um formulário com a requisição para essa medicação, um relatório médico bem detalhado do médico explicando da necessidade dessa medicação, e ela vai fazer ali aquela solicitação. Vamos supor que haja uma recusa ou o órgão de saúde pública da região não forneça ali aquele medicamento. Ela pode recorrer de repente, ao Poder Judiciário para buscar uma tutela jurisdicional para ver assegurado o seu direito, né? A pessoa não tem recursos de contratar um advogado, não tem problema. O Estado ele fornece advogados de forma gratuita. Por meio da Defensoria Pública, a pessoa pode ir e buscar essa assistência à saúde, quer frente ao Estado, quer frente ao plano de saúde. Às vezes a pessoa está numa cidade menor, mas ela tem um plano de saúde ali regional que atende ali aquela localidade. Ela tem o direito de receber essa medicação também. E aí, caso o plano de saúde venha a recusar o fornecimento disso, ela pode socorrer ao Poder Judiciário. Tá? Eu faço essa pergunta, doutor, pelo fato de muitas pessoas não terem até mesmo conhecimento, não tem o primário, não tem aí o colegial direito, e fica assim, mas aonde? Doutor, não entendo. Qual que é a pergunta que eu faço? Né? Fica naqueles questionamentos, pelo fato também de muitos hospitais precários, não fugindo do assunto. Esse final de semana agora, tem uns 4 dias que minha mãe tomou um tombo, né? Ela não enxerga bem de uma vista, e ela tomou um tombo do quarto para o banheiro, e ela machucou o joelho. E nessa que ela machucou o joelho, eu 2 dias depois, que eu saí daqui de São Paulo, fui para Cuiabá, onde eu moro, fui levar minha mãe no hospital para poder fazer, no hospital particular, porque ela tem plano de saúde,
Cheguei lá, a médica, a atendente falou assim, olha, esse plano de saúde da sua mãe não atende aqui. Eu falei assim, meu Deus, então eu tinha que esperar até domingo pela manhã para saber qual que seria o plano de saúde viável. Eu queria saber se o plano de saúde da minha mãe era só regional Rio de Janeiro ou fazia a cobertura do Brasil todo, nacional. E eu fui num SUS, né, para poder ver se tinha algum ortopedista, poder ver o joelho da minha mãe. Os atendentes lá falaram que só tinha clínica geral. Eu falei assim, meu Deus, então se minha mãe quiser alguma melhora mediante ao problema do joelho, que ela está morrendo de dor, eu tenho que esperar até o dia seguinte, ela vai dormir com dor, vai deitar com dor, porque não temos ortopedista para poder cuidar do joelho. A mesma coisa seria uma pessoa, né, que tem uma doença rara, está numa... É por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Está numa região bem precária, bem simples, e não está na capital, e não tem um colegial, não entende muita informação de advogado, de médicos, e não sabe muito esse tipo de informações. E é isso que eu queria te perguntar, se no teu escritório, você já recebeu esse tipo de informações de pessoas que estavam em uma outra região, que eram precárias, que foram acolhidas e conseguiram resolver o seu problema sem mesmo chegar a óbito? Sim, sim. Até um parênteses, até no caso da sua mãe, ela deveria ter recebido a assistência à saúde, porque, ser acolhida no hospital. E no hospital só tinha clínico geral. Pois é, mas ela entrou no hospital numa situação, um caráter que é chamado de urgência e emergência. Então, obrigatoriamente, ela tinha que ter recebido ali os primeiros socorros, ter sido atendida, encaminhado a doença dela, e ainda que depois ela precisasse de uma transferência. Mas ela deveria ter sido, o hospital ali, o plano de saúde deveria ter atendido ali a sua mãe. Mas respondendo a tua outra pergunta, sim, tem casos em que as pessoas se socorrem ao poder público, ao órgão público, ao SUS, por exemplo, e recebem a assistência. Né? Demora mais? Demora. Infelizmente demora, porque o volume é muito grande. É grande, né? A demanda ela é muito grande. Então, também fica difícil para o sistema público de saúde dar conta de toda essa demanda. Mas, respondendo positivamente, sim, é mais difícil, lógico, numa região mais simples, mais precária, uma pessoa que não tem ali todas as informações ou que não tenha uma instrução para poder saber aonde pedir, como pedir. Mas, normalmente, um médico, quando ele já prescreve uma medicação dessa de alto custo ou um tratamento desse mais específico, ele já dá uma diretriz de onde procurar ou com quem falar, no órgão de saúde pública. Ele também já dá uma ajuda, porque ele sabe que tem todas essas dificuldades aí no meio do caminho. Né? Entendi. Para nós fecharmos agora aqui, doutor, gostaria que você deixasse uma palavra de definição para quem está nos assistindo, essa mãe, esse pai que tem um filho que tem uma doença rara, sofre de epilepsia, sofre com doenças crônicas, doenças gravíssimas. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma autoajuda para eles, para você não desistir. Você pode estar me procurando no meu escritório, fique à vontade. Gostaria que você, além de falar sobre o teu escritório, sobre o atendimento com o teu escritório, abraça essa causa, falasse também um pouco, uma palavra de ajuda para essas pessoas. Legal, acho que é importante as pessoas, normalmente essas famílias que têm uma pessoa que tem uma necessidade maior dentro de casa ou para si próprio, não pode desistir, né? Tem que batalhar, tem que lutar, tem que ir atrás. Às vezes dá trabalho. Doutor, eu fico imaginando, hein? Não é fácil, não é fácil. A pessoa arruma, pega um documento, pega um pedido médico, vai fazer a solicitação de repente do medicamento de alto custo, chega lá, tem que voltar para trás com uma relação enorme de documentos a mais a serem providenciados. Mas se uma mensagem não desista, né? Tenha paciência, né? Pergunte, se informe no órgão público ou no plano de saúde dos documentos que vão ser necessários para poder obter aquela medicação. Tenha paciência, reúna essa documentação o mais completo possível, especialmente com o médico, né? Com uma riqueza maior de detalhes. E às vezes as pessoas enfrentam essa dificuldade com o médico, porque não é todo médico que entende essa situação e não quer fazer um relatório, não quer fazer uma prescrição médica completa, rica
em informações. E aí acaba sobrando para o paciente acaba não conseguindo atingir o objetivo dele. Então, insista com o médico, tenha paciência, montando toda essa documentação, tenho certeza que vai dar certo, vai conseguir buscar essa medicação ou no Sistema Único de Saúde ou frente aos planos de saúde, porque é um direito. Percebi que você frisou bastante aqui no plano de saúde. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, não vou fazer plano de saúde não, porque é tão caro, eu não estou doente, né? A gente não sabe, a gente tem que se precaver. Pode ser um pouquinho, né? Você vai pagar um pouquinho mais além aí, mas pelo menos você já vai estar se precavendo, porque o dia de amanhã a gente não sabe o que possa vir a acontecer na nossa vida, tanto nós como adultos, como as pessoas da terceira idade, crianças e adolescentes. Seria essa a palavra que você daria? Exato. Né? Exato. Acho que é importante ter, né, essa cobertura para, caso precise, ter aonde correr, ter como o caso, por exemplo, da sua mãe que você relatou, que ela, né, teve uma situação ali, teve um acidente e correu, né, para um hospital da rede credenciada do plano, que deveria ter feito os primeiros socorros ali, o primeiro atendimento, em razão do caráter de urgência e emergência, mas é importante. Infelizmente, os planos de saúde estão muito caros, né? Hoje virou um artigo de luxo, um plano de saúde, né? Porque as mensalidades elas vêm aumentando. Está quase um salário mínimo. Está muito puxado, dependendo do plano, realmente fica muito difícil colocar isso dentro do orçamento da família, né? Mas é muito importante, não dá para ficar sem. E não tendo, a pessoa que não tem que recorrer sim ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, aos órgãos públicos de saúde para poder receber aí a assistência que é um direito de todos. Doutor, deixe seus contatos, suas redes sociais, fique à vontade. Deixa eu deixar o Instagram o meu Instagram é Rodrigo JJ Rodrigues e o Instagram do escritório é Jaime Rodrigues Advogados. Fechou. Beleza. Qualquer dúvida a gente fica à disposição para poder auxiliar, compartilhar essas informações que são importantes para que as pessoas consigam achar a direção de onde buscar, né, essa medicação, se tem ou não esse direito. Acho que é importante esse trabalho de divulgar essa informação no âmbito da saúde. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Doutor Rodrigo, essas informações foram muito pertinentes, porque é algo que precisamos ouvir, estar orientado, porque sabedoria e conhecimento é o que nós precisamos nesses últimos tempos. Ainda mais quando se fala de saúde, não é verdade? Perfeito. Obrigado, meu querido. Obrigado. Fica à vontade. Fica aqui pra gente conversar mais um Lógico. pouquinho. Tá bom, gente? Ó, temos muito mais ainda. Temos culinária doce, temos falta de conteúdo para você. Não muda esse canal não, permaneça aqui com a gente.